Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, aqui estamos mais um dia. É mais uma rica e feliz oportunidade. Agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, à Virgem Santíssima, por mais esta rica e feliz oportunidade. Por mais esta bênção e iluminação, por mais este dia nas nossas vidas, jornadas, caminhadas, também dos nossos mentores, a presença dos nossos mentores espirituais, guias espirituais, anjos da guarda, anjos protetores, não importa, é da forma, da maneira que cada um lhe queira chamar, porque nós temos a proteção desses grandiosos espíritos e também somos às vezes acompanhados por espíritos não tão bons. Página do YouTube, páginas do Facebook, páginas do WhatsApp, Mundo Espiritual, Amigos Ferreirinha. Aqui nos encontramos, é mais uma rica e feliz oportunidade. Neste dia, terça-feira, 18 de maio de 2021, para falarmos da influência sobre espíritos, não é? A influência oculta. Hoje estava aqui lendo este livro, lendo o livro e lembrou-me que seria um bom tema das obsessões, da presença de espíritos na nossa vida, acompanhamento, a força que eles exercem, a maneira que eles se demonstram muitas vezes, não é? Mas tudo o que eu vou falar está aqui, neste livro, que é o Livro dos Espíritos. Primeiro vamos, com certeza, elevar o pensamento a Jesus Divino e Amado Mestre, à Virgem Santíssima e aos nossos mentores, ao grandioso Simiromba de Deus, Mãe Yara, Pai João de Enoque, Mãe Tildes, Quatai 108, aos nossos ministros, povo das águas, povo das cachoeiras, povo de Aruanda, povo das matas virgens. Vamos elevar o nosso pensamento numa harmonia, num equilíbrio, para que nós não possamos ser interpelados neste momento, nesta altura. Eu que vou fazer o vídeo, vós que ireis ver o vídeo, então vamos elevar o pensamento a Jesus Divino e Amado Mestre, pedir a assistência e a proteção para esta rica e feliz oportunidade que eu tenho e vós tendes. Página do YouTube, páginas do Facebook, páginas do WhatsApp, Mundo Espiritual e Amigos Ferreirinha. Vamos buscar essas forças infinitas de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus Divino e Amado Mestre, da espiritualidade, dos nossos abnegados mensageiros de Deus, das nossas princesas, dos nossos ministros, para que possamos pairar numa verdadeira harmonia e equilíbrio oferecendo esta prece. Hoje vamos fazer uma prece no início do vídeo, uma prece para que possamos ser protegidos, guardados e iluminados, para que possamos na realidade levar a bom porto a nossa intenção de chegar em boas condições ao fim do vídeo, para não haver interpelações, para não haver conclusões. Vamos então buscar essa força a Jesus Divino e Amado Mestre e à espiritualidade, aos nossos mentores, ministros de Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos oferecer esta prece. Pai nosso que estás no céu e a toda a parte, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor,
Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque só em ti brilha a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Salve Deus e graças a Deus. Então vamos dar início, vamos começar, vamos continuar para falarmos aqui dos seres etéricos, que são os espíritos, não é? Como é que os espíritos influenciam os nossos pensamentos, os nossos atos do ser físico? Porque nós, acima de tudo, somos físicos, estamos na matéria. Então, simplesmente para nós admitirmos a influência dos espíritos, é necessário aqui que cada um de vós aceitar a ideia de que há, na realidade, a continuação da vida. A continuação no além, a continuação noutras dimensões, a continuação noutros planos, a continuação no mundo espiritual. E ter na nossa mente de que há espíritos. E que estes espíritos, eles sobrevivem, eles continuam, eles sobreviveram à morte, como Jesus, divino e amado Mestre. Eles sobreviveram à morte do corpo físico. Aqui muitas vezes a dúvida relativa à existência dos espíritos realmente tem como causa, às vezes principal, a nossa única e exclusivamente a nossa ignorância acerca da sua verdadeira natureza dos espíritos, seja qual for, meus irmãos, minhas irmãs, seja qual for a ideia que nós façamos dos espíritos, seja qual for a ideia que se faça dos espíritos, a crença neles necessariamente se baseia na existência de um princípio inteligente e fora da matéria, que somos nós. Matéria, mundo físico, terceira dimensão. Porque na verdade, os espíritos, qualquer espírito, os espíritos, eles exercem grande influência nos acontecimentos da nossa vida diária. Em nossa vida diária, essa influência pode ser oculta, pode ser uma presença sútil, ou pode ser uma presença claramente percebida, vista, sentida. Pode ser boa, graças a Deus, ou pode ser menos boa, não é? Pode ser uma condição instantânea do momento, pode ser uma condição duradoura, porque não é nada, nesta condição, não é nada miraculoso, não é nada sobrenatural. Nós, médiuns, e quem não é médium, não é nada sobrenatural nós imaginarmos muitas vezes erradamente que a ação dos espíritos só se deva manifestar por fenómenos extraordinários. Não. Nós gostaríamos que nos viessem inclusivamente ajudar, às vezes por meio de milagres, não é? Milagres, e sempre os representamos nós sempre médiuns, sempre os representamos, às vezes armados, como se fosse o super-homem, armados de uma varinha mágica, mas é uma condição tão natural, que não é dessa condição que acontece, não é nessa forma e dessa razão.
porque muitas vezes nos parece oculta a sua intervenção, a intervenção dos espíritos nas nossas vidas, jornadas, caminhadas, nos nossos lares, empregos, nos nossos relacionamentos. É muito natural, o que se faz com a presença dos espíritos, desses seres etéricos. Por exemplo, eles têm a condição de provocar um encontro entre duas pessoas que em si nós fisicamente julgaremos nos encontrar por mero acaso. Eles irão inspirar a alguém, a condição e a ideia de passar por um certo e determinado lugar. Chamarão inclusivamente a atenção para determinado ponto de interesse, claro que se isso levar ao resultado que eles desejam, não é? De tal modo que o homem, muitas vezes acreditando seguir apenas o seu próprio instinto, o seu próprio impulso, irá sempre conservar o nosso livre-arbítrio, ou seja, o nosso livre pensamento, porque a influência dos espíritos, ela é uma ocorrência muito comum, garantidamente pelos princípios da sintonia mental, porque é no mundo mental, psíquico, espiritual, que se processa exatamente a ligação de todos os trabalhos que se relacionam com a comunhão, a ligação de espírito a espírito. Quer seja espírito físico, quer seja espírito desencarnado. A nossa mente, o nosso pensamento, o nosso livre-arbítrio é aqui que se liga e interliga, porque nós nos ligamos, como eu já disse ontem, no outro dia, sei cá, num vídeo, nós é que nos ligamos a esse espírito. Aqui não importa qual é. Contudo, muitas vezes antes de ser estabelecida a sintonia, a projeção entre duas mentes, meus irmãos, minhas irmãs, ocorre alguns fenómenos e ocorre alguns processos de afinidade. Aqui a afinidade, ela pode ser intelectual, ela pode ser moral, podem ser ambas, porque na realidade o homem, ele permanece, aqui o homem permanece envolto num largo emaranhado de pensamentos, muitas vezes nutrindo-se de substâncias mental em grande proporção. E aqui toda a criatura, todo o ser físico, todo o homem, toda a mulher, todo o espírito absorve, muitas vezes sem perceber, a influência alheia nos recursos imponderáveis que às vezes lhe equilibram a sua existência. A nossa mente, o nosso pensamento, em qualquer plano, em qualquer dimensão, ele emite e recebe a toda hora. Ele emite e ele recebe a qualquer hora. Nós temos a oportunidade de dar e de recolher,
renovando-nos a nós, renovando a nós constantemente as nossas forças e energias, renovando-se constantemente para o ato do destino que nos compete atingir. Dessa forma, nós, seres físicos, estamos, de certa forma, assimilando correntes mentais de maneira permanente. Deste modo, que podem ser imperceptíveis. Muitas nós ingerimos a toda a hora, a todo momento, pensamentos a cada instante, projetando em torno da nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Nós, na nossa individualidade. Nós somos afetados, com certeza, pelas vibrações. Muitas vezes somos afetados pelas vibrações de paisagens, de pessoas, de coisas que nos cercam, se nós, claro, confiamos às impressões aqui na nossa mente alheias de, muitas vezes, enfermidade, de amargura, de tristeza, de agonia, porque apressadamente se altera o nosso poder mental, a nossa mente, o nosso pensamento pode estar numa condição positiva ou negativa. Desta forma, inclinando-nos muito à franca receptividade de moléstias indefiníveis, porque se nós nos devotamos ao convívio com pessoas, por exemplo, trabalhadoras, pessoas dinâmicas, nós, seres físicos, todos nós, nos nossos relacionamentos, encontramos um valioso sustentação aos nossos propósitos de trabalho e realização, aqui, físico. Mas, e afinal, como é que realmente se opera em nós físicos? Ou como é que os espíritos realmente influenciam em nossos pensamentos e aos nossos atos no dia a dia? Isto está tudo aqui, tudo aqui. Quem se dê ao trabalho de ler, quem já leu, sabe que o que eu falo está tudo aqui. E o que não está aqui está no livro dos médiuns. E o que não está no livro dos médiuns está, por exemplo, noutros livros, Gênesis, enfim. Afinal, como é que os espíritos influenciam em nossos pensamentos, nos nossos atos no dia a dia? Ora bem, os espíritos, eles têm influência em nossos pensamentos e em nossos atos, muito mais do que nós imaginamos, do que vós, desse lado, vós imaginais. Eles influenciam a tal ponto que de extraordinário que muitas vezes são eles que nos dirigem. Logo nós falamos que ocorre uma comunicação quando um espírito emite os seus pensamentos e estes são
transmitidos pelos fluidos energéticos. Temos aqui a parte, como eu ontem falei, ontem, no outro dia, a parte do nosso perispírito, não é? Temos aqui a parte do nosso perispírito, não é? É a parte do nosso perispírito, não é? É. Então, é a transmissão pelos fluidos energéticos que nós, seres encarnados, recebemos e registamos na nossa mente, no nosso instinto, registamos esta comunicação através da influência que sobre ele, cada um de vós, é exercido, quer seja homem, quer seja mulher, quer seja médium, quer não seja médium. Aqui não importa, porque todo o ser físico sofre a influência dos espíritos. Pois é, sofremos as influências do mundo espiritual. Então as influências, essas influências ocultas, não é? Ocultas, porque 90% das pessoas não veem, não sentem, quando sabem já estão o seu pensamento já está minado, porque muitos pensamentos nos acodem ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto, condição que não é muito rara nem contrário uns aos outros, na média do ser físico. Então, pois bem, ora bem, no conjunto deles estão sempre se misturando com os nossos pensamentos, com os dos espíritos. Será que nós muitas das vezes nos interrogamos? E muitas das vezes passa despercebido, nós muitas vezes poderíamos nos interrogar: será que este pensamento é meu? Será que este pensamento é um aviso do meu mentor, do meu anjo protetor, do meu... enfim, qualquer... da forma que vocês lhe chamem? Será que nós recebemos esses avisos do nosso mentor espiritual? Ou será, muitas das vezes, no nosso instinto, uma perturbação? Pois é, muitas vezes nós precisamos refletir em cada caso de tipos de influência espiritual, influência dos espíritos, porque temos a influência positiva que inspira inclusivamente ao progresso e ao bem. O nosso mentor espiritual, eles nos inspiram bons conselhos, aconselhamentos a cada um de vós, a todos nós, mas sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. Se for um mentor, se for um espírito evoluído, se for um espírito de alguma evolução, não é? Eles sempre irão respeitar o nosso livre-arbítrio. Já os pensamentos negativos, que são influência de espíritos sem nenhuma luz, sem nenhuma evolução, que são pensamentos negativos, sempre há, neste caso, a ausência do bem. Não há o mal, mas há sim a ausência do bem, o que quer dizer que é o inverso, é o mal, maus pensamentos.
que nos trazem algumas dores, que nos trazem algumas angústias, que nos trazem alguns sofrimentos físicos, mentais e espirituais, psíquicos até. Então, logo dessa forma, os espíritos imperfeitos são os que fazem o constrangimento, nos vos perseguem. Pois é, tem pessoas que são perseguidas por esses espíritos, sem nenhuma luz, sem nenhuma evolução. Ao mesmo tempo, tem espíritos evoluídos, os nossos mentores espirituais, que também nos assistem, protegem e guardam, que às vezes nós não os escutamos. Mas esses de baixa luz, de nenhuma luz, de baixa frequência, eles nos perseguem. E a execução, muitas vezes, na nossa mente de uma ideia fixa, cabe muitas vezes ao nosso juízo discernir, conhecer as boas das más inspirações. Porque quando um espírito bom ou mau quer atuar sobre qualquer um de nós, qualquer ser físico, ele envolve-nos, por assim dizer, no seu perispírito, que é a matriz do espírito, não é? Como se fosse inclusivamente um manto. Interpretando-se desta forma os fluidos, que são os pensamentos, que são as vontades, aqui dos dois, as vontades dos dois que se confundem, porque se o espírito é bom, a nossa atuação, ela é suave, ela é benfazeja, ela faz bem, ela traz harmonia, ela traz paz, serenidade, não nos impele a cada um de nós, senão à prática de atos bons, à prática do amor, da caridade, da humildade, da tolerância, da ajuda. Mas se o espírito não é de nenhuma luz, não é evoluído, se é, vamos falar desta forma, se é mau, então esse mesmo espírito força-nos a todos nós, força-nos a ações menos boas, que se poderão traduzir em más. Lembremos que os espíritos imperfeitos, salve Deus, meus irmãos, os espíritos imperfeitos, eles não podem levar qualquer ser físico digno a se tornar um ser indigno, vamos lá, um ser mal visto, um médium, um homem, uma mulher mal visto, a não ser que tal condição o homem já possua, nós todos possuamos em nós, na nossa essência, em nós mesmos. Desta forma, manifestamos aqui as conclusões do desacerto e do desatino, do desequilíbrio e da desarmonia, porque o espírito ele não se transforma, qualquer espírito no mundo físico, no mundo etérico, nesses planos, nessas dimensões, não se transforma subitamente, não se transforma logo após a morte. A
morte do corpo físico, não é? A morte do corpo físico, porque a caminhada continua, a vida continua, o espírito continua, só que noutra casa, noutra morada, noutra dimensão, noutro plano. Aqui é a terceira dimensão, nós damos um pulo, mas caímos, ficamos num ponto de atração, nós estamos seguros aqui no mundo físico, como o espírito está seguro dentro de cada um de nós, saindo por exceções e condições e alguns fenómenos e em algumas alturas, não é? Então, com a morte do corpo físico, o espírito não se transforma logo, porque pode persistir levando no seu perispírito, no seu ADN, no seu perispírito, os resíduos kármicos, levando exatamente, levando o espírito na outra caminhada, jornada, a persistir em seus erros, nas suas falsas opiniões, a persistir inclusivamente porque ainda não largou os resíduos kármicos, ainda não largou os resíduos do mundo físico, ainda continua persistindo nos seus preconceitos, nas suas vontades, nas suas condições, até que finalmente lá no mundo espírito, no mundo espiritual, na nova morada, na continuação da jornada, ache finalmente o esclarecimento pelo somente se modifica, por exemplo, pelo estudo. Claro que não será, possivelmente, não terá lá esta leitura, porque terá lá outras, não é? Mas tem lá livros para ler. Pela leitura, pela cultura, pela reflexão e algumas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, algumas vezes também pelo sofrimento, porque permite, afinal, porque permite Deus Pai Todo-Poderoso, que é o Criador de todas as coisas, condições, de todos os mundos, de todos os sóis, de todas as dimensões, de todos os planos, de todo o ser físico, de todo o espírito. Deus Pai Todo-Poderoso é o Criador, porque é que Ele permite que espíritos, afinal, nos exercitem no mal. Pois é, porque nós somos influenciados por espíritos sempre para a prática do mal. Como somos impulsionados para a prática do bem, também somos impulsionados para a prática do mal. Pois é, eles são, na realidade, os instrumentos que põem à prova a nossa, do ser físico, a nossa felicidade em Deus, no Criador, porque Deus é o Criador, Deus é soberanamente justo. E depois também, desde que sobre nós, desde que sobre o mundo, o ser físico, atuem influências más, é que nós, seres físicos por afinidade, é que nós, seres físicos, por o nosso pensamento, por a nossa sintonia, por a nossa energia, é que as atraímos, desejando o mal. Esta poderá ser a lei de sintonia e afinidade, porque tudo na vida é por afinidade. Já no mundo espiritual é o mesmo, é por afinidade. Um ser físico partiu aqui do mundo físico, chegou ao mundo espiritual, é por afinidade.
por a sua afinidade, vai parar ao plano, à dimensão onde se sente melhor, da forma que é. Aqui no mundo físico é igual, é por afinidade. Comunhão é a comunhão das mesmas ideias e opiniões sobre as leis magnéticas que presidem os grandiosos fenómenos. Afinal, o que atrai os espíritos nada mais, nada menos do que são os nossos pensamentos, são os nossos desejos e são inclusivamente as nossas intenções que alimentamos, cada um de nós, seres físicos. Aqui não vale a pena nós dizer assim: eu não merecia isto, eu não estava pensando isto, porque se lhe calhar assim, é porque tem afinidade, estava alimentando essa ideia. Isto tanto é para o bem, salve Deus, quanto para o mal, salve Deus. Então, meus amigos, minhas amigas, nem sempre é fácil, não é? Nem sempre é fácil nós levarmos a nossa vida, o nosso dia, em plena harmonia e sintonia. Então, como é que poderemos fazer para repelir, para neutralizar a influência, inclusive, dos maus espíritos? Pois é. Nós não podemos perder aqui de vista, não podemos de forma alguma perder de vista, lembrando sempre que o perispírito, o nosso perispírito, o perispírito dos espíritos, ela é uma grandiosa fonte fluídica, que é uma fonte inesgotável permanentemente, sendo que os fluidos energéticos são muitas vezes neutros, mas estão sempre impregnados das qualidades aqui que podem ser boas ou más, dos maus pensamentos, e é por estes maus pensamentos que nós atraímos, é por os pensamentos que nós atraímos outros pensamentos similares, ou seja, espíritos que têm as mesmas afinidades, os mesmos pensamentos que eu, que vós. Por exemplo, quando um espírito, salve Deus, quando um espírito sai de um homem, lembramos, todos nós já ouvimos falar, já lemos de Jesus libertar 200 espíritos de um homem e mandar para uma vara de porcos, não é? Porcos esses que se jogaram ao precipício abaixo, não é? Pois é. Mas quando um espírito impuro, negativo, das trevas, sai de um homem que passa inclusivamente por lugares da afinidade dele, procurando lugares áridos, vamos lá, procurando o seu descanso, como não chega a encontrar esse descanso, não chega a encontrar essa paz, porque a sua afinidade é aquela, o seu pensamento é aquela desse espírito. Aqui pode ser tanto lugar. Esse espírito diz que quando não encontra
paz, sossego, ele diz que ele irá voltar para casa, a casa de onde saí, que é no mundo espiritual, porque lá é a casa dele, é a casa dos espíritos. Chegando lá, encontra a casa muitas vezes desocupada, não é? A casa desocupada, aquele habita, varrida e muitas vezes em ordem, não é? Porque espírito negativo não gosta de ordem, não gosta de limpeza, não gosta de harmonia, não gosta de paz, não gosta de sossego. Então ele vai, e o que é que acontece? Esse espírito vai e traz consigo, possivelmente, outros 7 espíritos, piores do que ele. Pois é. E entrando nessa casa, passam a viver ali. E o que é que acontece? O estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro, na primeira instância, na primeira condição. Logo, o que eu quero, se eu quero modificar estas companhias espirituais, né, preciso purificar a fonte, o meu pensamento, com qualidade, que sejam repulsoras às más influências. Eu já uma vez estive aqui, morando comigo, na minha casa, não é? Eu já contei isto. Um chefe e mais 7 capangas, morando aqui na minha casa. Eu pagando renda de casa, água, luz, e eles morando aqui. Numa altura, no trabalho, não é? No trabalho, é que vinha saber que ele dizia que estava aqui morando, fazia tempo, não é? Do qual nós sentimos a presença, não é? Do qual damos em passar mal, do qual, enfim, do qual foi feito um trabalho, do qual esse chefe estava aqui morando. Ele aceitou seguir a sua evolução para um hospital, ficando-me inclusivamente observando, vendo a minha alteração, a minha mudança, mas claro, isso já se passou há alguns anos, não é? Nunca mais soube da condição desse espírito ou desses espíritos, mas isto só para nós vermos que eles habitam connosco nas nossas casas e nos poderão inclusivamente fazer distúrbios na nossa vida, na nossa jornada, na nossa caminhada, sobre a sua influência. Então nós devemos pensar no bem, não é? Positivamente, estudando e praticando o bem, confiando sempre, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, confiando sempre em Deus Pai Todo-Poderoso, confiando sempre em Jesus Divino e Amado Mestre, e confiando sempre em vós próprios, em vós mesmo, porque também para isso nós utilizamos os grandiosos e bons recursos que nós temos ao nosso alcance, que é a reeducação mental, a nossa reeducação mental, a importância do conhecimento, da ação do nosso pensamento, o conhecimento da lei de causa e efeito, o conhecimento da vontade, na determinação dos atos da vida disciplinar, os pensamentos dos espíritos, os nossos pensamentos são um imã, porque logo nós somos o quê? Afinal, nós
meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, nós, afinal, somos o quê? Nós somos aquilo que pensamos. Pois é. Então a disciplina, ela antecede a espontaneidade, reconhece aqui então o verdadeiro médium, o verdadeiro ser cristão, o verdadeiro ser de bem, o verdadeiro ser filho de Deus, o verdadeiro irmão, vamos lá, de Jesus, o verdadeiro médium, o verdadeiro espírita. Porque todos os nossos mentores nos inspiram à prática do bem, graças a Deus, não é? E pela nossa transformação moral e pelos vossos esforços que nós fazemos para dominar muitas vezes as nossas más influências ou inclinações, só temos que praticar. Como Jesus, divino e amado Mestre, praticar a vigilância, como dizia o grandioso Mestre Jesus: vigiai e orai, não é? Pois é, para não entrarmos em tentação. Vigia, aqui não é vigiar o marido, a esposa, o pai, a mãe, o vizinho, a vizinha, o médium, o mestre, a ninfa, o irmão, quem quer que seja. Não. Vigiar o nosso pensamento, vigiar o nosso pensamento, vigiar o nosso espírito ao longo da nossa caminhada. Os nossos pensamentos de amor, para que eles nos elevem a esses planos luminosos de Deus Pai Todo-Poderoso. Porque nesta jornada do mundo, no planeta físico, também basta às vezes uma palavra maldita, não é? Ou uma consideração menos digna, para que o nosso espírito, a nossa consciência, a nossa alma, a alma do homem, da mulher, seja muitas das vezes conduzida ao estacionamento e ao desespero de espíritos não evoluídos, de espíritos dos vales negros, de espíritos de espíritos das trevas. Porquê? Porque é que isso aconteceu? Por nossa imprevidência. Porque nós sabemos que a prece, a harmonia, o equilíbrio, a paz, a serenidade, ele é um bom meio de equilíbrio, para qualquer pessoa. O culto no lar, o saneamento dos fluidos, muitas vezes do ambiente, não é? Jesus, divino e amado Mestre. É verdade, Jesus, divino e amado Mestre, sempre virá aqui aos meus vídeos, porque ele é a comparação de todas as cláusulas de tudo o que eu converse, diga, em condição for. Jesus, divino e amado Mestre, nos ensinou a orar, a fazer prece, como por exemplo, Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não é? É uma prece, é curtinha, mas é uma prece poderosa, bonita, de grande força. Nos casos de obsessão, porque há aí alguns casos de obsessão, sabem? Há aí alguns casos de obsessão.
nos casos de obsessão grave, o obsidiado, ele fica como que envolto, ela fica como que impregnado de um fluido viscoso, sem, como é que eu poderei dizer, denso, que muitas vezes neutraliza a ação dos fluidos salutares e que tem inclusivamente o poder de os repelir. É daquele fluido que importa desembaraçarmos-nos a toda a força, a toda a maneira, aquele fluido dessa obsessão que é envolto, que é numa impregnação que é prejudicial nós carregarmos. Estou-me lembrando aqui de uma irmã, não é? Por acaso, de uma irmã, de uma senhora, não é? Que, enfim, do qual eu já conversei, já aconselhei, num centro espírita, não é? Porque a pessoa, inclusivamente, está desse lado do oceano, não é? Brasil, não é? E há há mais de um ano, há mais de dois, que essa pessoa vem tendo longos problemas, não é? Mora num sítio, não conheço, não sei, pelos vistos meio isolado, não é? Mas já aconselhei uma casa espírita, que é para sair dessa obsessão, para se desembaraçar desses fluidos energéticos negativos, e também aconselhei, prece, equilíbrio e harmonia. Ora bem, um fluido mau, ele não pode, um fluido mau, denso, ele não pode ser eliminado por outro igualmente mau. Salve Deus, meus irmãos. Não pode. É por meio da ação idêntica, por meio de ação idêntica à do médium curador, não é? O médium curador, não é? Nos casos de enfermidades que muitas vezes se faz preciso repelir, preciso expelir esse fluido energético negativo, com essa densidade dessa obsessão, porque a obsessão traz muitos prejuízos para o ser físico. Traz muitos prejuízos para o ser físico. Então, o médium é um bom meio para, por isso, um centro espírita para expelir esses fluidos maus, com o auxílio de um fluido energético negativo superior, bom, por meio do nosso perispírito, do perispírito do nosso mentor, a energia, essa energia boa, pura, sã, que vai fazer a diferença. Então, é melhor todos nós ocuparmos o nosso tempo, o nosso trabalho no bem, porque não podemos de forma alguma ter alguma hora que nós poderemos dizer assim: tenho a minha mente vazia. Não, a nossa mente nunca está vazia. A nossa mente, ela é uma mente passiva, não é? Passiva, porque atrai os bons espíritos. Isso é o que nós sempre desejamos, queremos e almejamos, praticando inclusivamente o bem que nós, cada um de vós, pudermos fazer, não é? Pudermos fazer, porque os maus pensamentos, os maus espíritos, eles irão única e exclusivamente desaparecer. Desaparecerão logo, instantaneamente desaparecerão, visto que o mal e o bem é como o dia e a noite, não é? O mal e o bem, eles são incompatíveis. Portanto, a direção que os espíritos podem nos dar
e da qual nós somos objetos, refere-se muitas vezes às escolhas morais que nós, seres físicos, realizamos e como eu falei, as nossas escolhas muitas vezes centram-se muitas vezes no exercício do nosso livre-arbítrio. Pois é, nosso livre pensamento, dentro da lei de causa e efeito, dentro da lei da semeadura. Pois é. Portanto, os espíritos, qualquer espírito, atuam, pressionam, eles atuam e pressionam cada um de vós através do nosso pensamento e da nossa vontade, pura afinidade, para que nós façamos esta ou aquela escolha, esta ou aquela condição, não é? Para que sigamos esta ou aquela direção. Aqui a resposta, a responsabilidade, meus irmãos, do bem ou do mal que vós praticamos, é única e exclusivamente vossa, minha. É única. Aqui não vale a pena nós inventarmos, desculparmos com a espiritualidade, com espíritos não evoluídos, porque aqui não vale a pena porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, logo, a responsabilidade do mal ou do bem que praticamos é nossa, única e exclusivamente é nossa. Embora às vezes nós soframos, soframos as naturais influências daqueles que connosco caminham, porque, salve Deus, nós somos livres para decidir que direção tomar, que direção imprimir às nossas escolhas, aos nossos pensamentos, às nossas ideias e até mesmo que sugestão aceitar ou não. Porque o arrastamento ele existe. O arrastamento por afinidade de espíritos, ele existe, mas nunca pode ser tomado irresistivelmente. Portanto, o que é que acontece? Depende da nossa vontade. Depende da vontade de cada um. Fugir da influência dos maus espíritos quando usamos da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, para modificar o quê? A fonte de atração do nosso perispírito. A contribuição da própria pessoa, ela é imprescindível, seja pelo nosso esforço na reeducação mental, quer seja nas mudanças do nosso comportamento, quer seja na vigilância dos nossos pensamentos, quer seja na vigilância dos nossos sentimentos, mas o pleno socorro ele chega sempre. E também temos que ter na nossa vida a sintonia da prece. A prece, que é o fluido, a prece é o fluido da terapia, que é a terapia, é o trabalhando para o bem, no qual nós conquistaremos a simpatia e a solidariedade, nos dando as credenciais seguras a sermos auxiliados diariamente, todos os dias, a toda a hora, a todo o segundo. Porque assim diz o ditado, que quem junta amigos, não é? Quem junta amigos amontoa amor, não é? Afinal, o que é que nós podemos fazer? É pedir a Jesus, divino e amado Mestre, pedir à espiritualidade, pedir aos nossos mentores
que nos ajudem, ajudem-nos a reconhecer as nossas, ajuda-nos a reconhecer as nossas tentações, as nossas fragilidades, porque há aí muita gente tão frágil, e se engrandecendo de uma forma, de uma maneira que... Mas é tão frágil, todos nós, físicos, somos tão frágeis, mais frágeis que um ovo. Se pegarmos no ovo e deixar cair, o ovo se parte. Nós também, nós somos de uma fragilidade enorme, mas para que possamos realmente reeducarmos, fortalecermos na prática das leis divinas, nas leis de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus divino e amado Mestre, e uma hora, e salve Deus, nas leis de Jesus divino e amado Mestre. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, graças a Deus, não é? Mais um dia que aqui estamos, passamos, terça-feira, espero, desejo que este vídeo faça bem a alguém, que chegue aos locais certos, indicados, que tiremos todos, eu também, tire algumas conclusões e ilações, para que nos sirva sempre de proveito, porque, por incrível que pareça, eu, quando acabar de editar o vídeo, eu vou ver o vídeo. Por incrível que pareça, estou fazendo agora e depois irei ver o vídeo. Pronto, não importa porquê, mas irei ver o vídeo. Acima de tudo, página do YouTube, páginas do Facebook, páginas do WhatsApp, Mundo Espiritual, Amigos Ferreirinha. A todos eu desejo um lindo e abençoado dia, que Jesus divino e amado Mestre, que a espiritualidade maior nos absorva na sua harmonia, sintonia, que Maria, Mãe de Jesus, nos proteja e guarde os nossos lares, que os nossos mentores, esses abanegados, pretos velhos, pretas velhas, princesas, cavaleiros, ministros, possam nos ajudar a equilibrar nos nossos lares, na nossa vida física, relacionamentos, nos nossos empregos. Acima de tudo, que o povo das águas, povo de Cachoeira, povo das Matas Virgens, Tiãozinho e Justininha, povo de Aruanda, que os grandes iniciados dos Himalaias possam nos ajudar, que o grandioso ministro Darmochinto, não sei porquê, lembro-me agora aqui desse grandioso ministro, deve ter uma razão, salve Deus. Então a todos eu desejo um lindo e abençoado fim de dia, salve Deus e graças a Deus.